o presidente da Petrobras tem que ser uma pessoa competente. Eu tenho muito orgulho de ter tido o Zé Eduardo Dutra, presidente da Petrobras, e tenho muito orgulho de ter tido o Sérgio Gabrielli como presidente da Petrobras. É importante lembrar que o Sérgio Gabrielli, quando era diretor financeiro da Petrobras, ele foi 2 anos seguidos eleito o melhor diretor financeiro de indústria de petroleiras do mundo. É importante lembrar que foi no governo dessa gente que nós descobrimos o pré-sal. E o pré-sal não foi sorte, não. O pré-sal foi investimento em pesquisa. O pré-sal foi um desafio que nós nos colocamos para tentar fazer com que o Brasil fosse definitivamente autossuficiente. E quando nós encontramos a mais importante jazida de petróleo no século XXI, nós resolvemos destruir a Petrobras. Resolvemos privatizar a BR, privatizar gasoduto, vender refinaria. E hoje, um país que poderia ser a 6ª economia mundial, que hoje é a 13ª, um país que é autossuficiente em petróleo, que poderia estar exportando derivado, não tem capacidade de refinar a quantidade de consumo que nós precisamos. O Brasil hoje só tem capacidade de refinar menos de 80% daquilo que a gente consome. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse país precisa ter orgulho de ser grande. Esse país precisa saber que ele não é uma república de banana. Esse é um país que pode ser um país importante no mundo. Ele pode estar no mesmo patamar da China, ele pode estar no mesmo patamar dos Estados Unidos, da Alemanha. Nós somos grandes. O que nós não podemos é pensar pequeno, tacanha, achar que a gente tem que vender as coisas porque o Estado não tem competência para nada. Mas aí o senhor pretende mudar a política de preço, abandonar essa questão de preços internacionais? Carla, presta atenção. Eu pretendo mudar a política de preço da Petrobras. Eu pretendo fazer com que o preço da Petrobras seja em função dos custos nacionais, do gasto nacionais, porque nós produzimos em real, pagamos a salário em real. Ou seja, essa história de PPI, essa história de internacionalizar o preço, na verdade, é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. E a gente pode reduzir o preço, sim. O presidente não teve coragem. Não teve coragem porque depois que eles privatizaram a BR, surgiram 392 empresas importadoras de derivados de petróleo. 392 que estão importando dos Estados Unidos em dólar. Então, ele não pode mexer no preço, porque ele está comprometido com a privatização, ele está comprometido com 392 empresas. O seu Guedes vive dizendo que é preciso dar de graça a Petrobras vender, porque o petróleo não vai fazer mais nada, enquanto os países ricos estão fazendo estoque de petróleo, porque eles sabem que o petróleo ainda será estratégico por muito tempo. Então, é uma pena. Se ganhar as eleições, nós vamos votar, vamos fazer refinaria nesse país, esse país vai ser autossuficiente, vamos restabelecer o ROI por 75%, ficar para educação, saúde e ciência e tecnologia. Também vamos fazer a Petrobras ser, se não a primeira, a segunda empresa petroleira, do mundo. Nós temos condições para isso. Então, o dirigente da Petrobras é indicado, por um conselho que elege. Vocês falam, às vezes, e esquecem que no conselho, quando eu era presidente, estava o Rogério Nelly, estava o Gerdau, estava o Fábio Barbosa representando os bancos. Tinha gente de toda a sociedade brasileira, tinha a representação dos acionistas minoritários. Ora, então, isso nós vamos repor outra vez. A Petrobras vai voltar a ser mais do que uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras, quando nós aprovamos a indústria naval e as plataformas, que a Petrobras tinha que contratar 60% de componentes de indústria nacional, é porque a gente queria ter política industrial e desenvolver uma grande indústria nesse país. Lamentavelmente, tudo foi destruído. Pois é, presidente, você vai pegar um país, se eleito, com bastante dificuldade na economia. As reservas cambiais hoje, elas estão aí na faixa de uns 360, 370 bilhões de dólares. Elas são importantes para o país resistir à crise internacional. Há gente no PT que defende usar uma parcela dessas reservas para um programa de infraestrutura, para o PIB voltar a crescer e diluir a dívida pública.
Qual que é a sua visão sobre as reservas cambiais? Elas podem ser utilizadas, em parte, para um programa desse tipo, ou só não vai por esse caminho? Ô, Kennedy, esse pernambucano que está falando com você foi um cara que tornou obsessão ter reservas internacionais. Eu fui à Índia em 2005. E quando eu cheguei na Índia, a Índia tinha anunciado que ela tinha concluído 100 bilhões de dólares de reservas. E eu fiquei pensando, por que o Brasil não faz reserva? Por que o Brasil não constrói um colchão de segurança para que a gente não fique vulnerável? Então, esses 370 bilhões que tem aí, isso foi obra, sabe, do nosso governo em 2005, 2006, e continuou com a Dilma a partir de 2010. Eu não pretendo mexer nesse dinheiro. Eu já peguei o Brasil pior do que está hoje, ou melhor, pior não. A inflação estava mais alta do que está hoje. O desemprego estava 12%. O juro estava 24,9% quando eu peguei o Brasil. E o que aconteceu com o Brasil? A dívida que era 60% caiu para 39%. Vocês se lembram disso? O PIB que era 0 cresceu em média 4, 7%. Vocês se lembram disso? Sem precisar mexer nas nossas reservas. Sem precisar mexer. Esse país tem dinheiro e é preciso catucar. Sabe? É preciso a gente furuncar esse dinheiro, porque a gente pode arrumar o dinheiro e fazer com que a gente faça as coisas que o Brasil precisa.